Vamos lá, pessoal, para mais uma prática. Agora a gente vai tratar do carregamento das opções do Select. E aí a gente já vai lá para o Spring Tool Suite para cuidar do nosso projetinho lá do Biblioteca Web. Qual é a questão agora, né? A gente vai criar um enum para a categoria aqui, para usar em categoria, que é o enum situação. E esse enum ele vai ter as seguintes opções: ativo, ativa e inativa. Para que esse enum vai ser usado? Então eu vou adicionar mais um elemento lá no meu forma de cadastrar categoria. Categoria atualmente tem código e nome apenas, então eu quero também informar a situação da categoria, então se ela está ativa e inativa, usando aquelas opções do enum. Então select option, e dentro do option eu vou criar um for each, né? Cite, dois pontos, enum situação. Então ainda dentro do option th dois pontos vary cite e th dois pontos text, a mesma coisa, cite, porque para o enum vai ser sempre o valor do próprio enum, tanto no value quanto no text, certo? O que a gente precisa agora? O próximo passo é carregar, né, esse model. Essa variável aqui ela é um atributo do model e a gente precisa informar qual o valor dela lá no controller. Então eu vou criar um método para carregar essas opções, um método chamado, um método definido aqui, public situação, um array desses valores, né, um array desse enum, get enum situação, e ele vai retornar situação.values. Vou definir o atributo, né, model atributo, como aquele nome que a gente definiu lá no navio. Então, enum situação vai ser usada aqui nessa lista de options. E teremos então a lista de valores para serem carregadas. Vamos testar se já está funcionando, né? Vamos carregar aqui o browser, categorias. Então já temos aqui ativa e inativa as opções do enum carregadas para o atributo situação. Vamos agora, o próximo passo, a gente precisa cadastrar uma categoria, né? Código, nome, situação. Porém, a gente não tem esse atributo ainda lá em categoria. Então eu vou parar aqui o servidor para a gente fazer a alteração na classe categoria para adicionar o atributo situação. Então, private situação. Vou criar os gets e sets. E temos uma anotação nova para tratar, que é o enumerated. O enumerated ele dá duas opções de salvar, ordinal ou string. Então, a questão toda é o tipo do meu atributo, sendo integer, string, boolean, float, isso já são tipos conhecidos para serem salvos, né, pelo Hibernate, mas no caso do enum, situação é um tipo que precisa ser reconhecido e identificado, né? Então eu vou definir que as minhas opções é a seguinte: ordinal ele vai salvar a posição do valor escolhido, string ele vai salvar o próprio valor escolhido, né? String ativa ou inativa. Eu vou escolher string para esse caso, e aí quando eu for reiniciar o servidor agora, né? Por causa dessa adição da coluna um novo atributo na classe categoria, isso deve provocar uma alteração no banco, para que tenha uma nova coluna agora, que é para guardar a situação. Ok? Vamos aguardar, deixa eu só mostrar aqui como está a minha tabela categoria. Ela está vazia.
E isso que ele faz aqui, o alter table, categoria, adiciona a coluna situação, que é a coluna nova que a gente adicionou, Vachar de 255, que é o padrão, certo? Então, para isso, coluna já adicionada, banco alterado, vamos testar se está cadastrando. Então, administração, e eu mando salvar. Vamos listar. Vamos olhar logo lá no banco, né? Vamos fazer um select se ele cadastrou. E código 1, nome administração, só que a situação está nula. Qual foi o problema? Vamos olhar o cadastrar categoria para ver o que é que faltou. Faltou uma coisa importante, que assim, ó, cada input é o name do input que vai definir para qual atributo da minha classe, categoria, vai esse valor. Então, o select precisa ter o name também. Situação, certo? Então, com isso aqui, quando eu recarregar o meu form de cadastrar, agora teremos provavelmente uma situação salva. Romance ativa. Vamos olhar o banco. Administração nula, porque foi o primeiro a ser inserido, mas romance já está agora com valor ativa. Vamos agora exibir o nosso valor da situação aqui na listagem. Algo bem trivial, né? Vocês já brincaram com isso. Eu vou adicionar aqui cat.situação. E temos agora, né, o valor da situação da categoria. Pronto. Em termos de enum, é só isso. Aí a gente vai fazer agora o próximo exemplo, fazendo o carregamento de um select baseado numa classe, né? Baseado numa entidade, tá bom? Vamos fazer isso. Qual vai ser o exemplo? A gente vai tratar como uma continuação desse projeto, que é a questão de livro. Então, livro tem, entre outros atributos, tem o título, o autor e a categoria. E a categoria do livro a gente vai obter exatamente dessa listagem. A gente não vai avançar no cadastro em si de livro, construção, relacionamento, isso é para o próximo vídeo. Nesse de agora, o que eu quero mostrar a vocês apenas é como eu posso carregar o select com as opções de categoria. Então, eu vou criar aqui vou copiar esse HTML de categoria, vou criar um cadastrar livro, onde esse HTML de cadastrar livro, eu vou alterar aqui, ele já vai servir para os próximos vídeos mesmo, certo? Cadastro de livros, por enquanto a gente não tem action, código, título, o nome título, vou colocar aqui autor, e aqui eu vou precisar de um select para escolher a categoria do livro. Então, como é que vai ser o meu for each? Definir uma variável, vou chamar aqui lista categ, vai ser a minha lista de categorias que vai vir lá do controller, né, que vai ser definida lá o model dessa lista de opções. E aqui eu vou ter cat.código, que é o value, e cat.nome, né? São atributos da classe categoria, então um é o valor do option, outro é o texto do option. E agora o que a gente precisa definir só é de onde vem esse lista underline categ. Vamos lá no controller categoria. Primeiro eu preciso ter um método, né, uma forma de chamar essa tela nova, esse cadastrar livro. Então eu vou fazer um public string exibir cadastro de livros e ele vai retornar o cadastrar livro com getMapping de livros. Usando essa string aqui eu posso chamar esse serviço, né? Então eu vou colocar lá no index já, né?
eu vou adicionar mais um link. E esse link ele vai chamar esse serviço aqui. E ele é cadastrar livros. Link do index já criado. Cadastrar livro está aqui criado. O controller, né, ele está chamando. Vamos ver o que é que está funcionando até agora. Vamos abrir lá o nosso menu inicial. Quando eu clico em cadastrar livros, ele carrega código, título, autor, mas a listagem de categorias ainda não trouxe, né? Por quê? Porque o que está faltando é essa variável lista_categ, ela ser enviada. Eu preciso colocar esse valor no model. Como é que eu faço para colocar esse valor no model? Eu posso adicionar aqui, então, antes de retornar, né, para view, eu vou criar uma outra forma de adicionar isso, que é, vou colocar aqui o model, criei uma variável model, vou dizer, olha, model é de atributo, então vou adicionar um atributo no model, cujo nome é lista_categ, e cujo valor eu vou obter da categoria DAO, que é a lista de categorias, que é o DAO de categoria, na verdade, né? Então eu vou chamar o método findAll e eu quero ainda fazer um ordenamento, uma ordenação aqui que é pelo nome. Deixa eu explicar isso aqui por partes, né? Primeiro, o que é que está sendo feito aqui? Preste atenção nessa estrutura desse método aqui. Esse método eu criei agora, ele vai chamar, o método vai ser chamado quando eu usar esse nome lá na URL, então cadlivros. Então quando eu chamo aqui, ó, cadlivros, ele vai chegar nesse método. E o que é que esse método vai fazer? Eu estou dizendo aqui que ele vai trabalhar com algum model, então ele vai, se não tiver nada de model não tem problema, mas nesse caso a gente vai precisar passar um atributo. Então model adiciona atributo, o nome da minha variável é lista_categ, que é o que eu estou esperando lá nessa view, e eu vou enviar para essa variável uma lista, né, de categorias obtida de categoria DAO, usando o findAll, que é o select asterisco from categoria, ele traz tudo, ordenado pelo nome. Então com isso aqui eu garanto que essa lista_categ chegue nessa view contendo tudo que tem lá no banco. Vamos fazer um refresh e já fazer a verificação. Aqui eu tenho cadastrar livro, agora eu tenho os dois, né? Administração e romance, que é tudo que tem lá no banco. Se eu cadastrar mais uma categoria agora, nome ficção, e for chamar o cadastrar livro, eu tenho agora administração, ficção e romance. Então, a minha listagem de categorias agora, o que tem lá no Select, as opções, elas estão vindo do banco, né, porque eu estou usando aqui o categoria DAO, que categoria DAO é o que traz do banco. No outro caso, a gente estava trazendo do Enum, agora a gente está trazendo do banco, tá certo? Então, essas duas formas de carregamento, via banco ou via Enum, são possíveis, tanto para Select, tanto para Radio Buttons, tanto para Checkbox, e aí só é lembrar que tudo isso aí é enviar o valor, a lista de valores, através do model. Tranquilo? Então é isso, a gente no próximo vídeo já faz a continuação disso aqui para, de fato, construir a classe livro, fazer a persistência de livro. Por quê? Porque livro vai ter relacionamento com categoria e a gente chega com a nossa chave estrangeira. Ok? Então até mais.